Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do O Novo Podcast. É um prazer ter vocês aqui novamente com a gente. E hoje, sim, estamos num ambiente diferente aqui. Puxamos uma treninha 2 metros de distância para ver se a gente está fazendo um teste, para ver se a gente consegue fazer nesse local que é aberto, que a gente consegue fazer sem máscara, para ficar algo melhor, algo mais confortável para nós duas e para vocês também que estão assistindo a gente, né? A gente consegue ver mais as nossas expressões. Então, hoje eu tô com uma convidada muito especial. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês como ela é especial para mim, que ela nem sabe. Ai, meu Deus! É a Lucely Mota. Ela é especialista comportamental e cofundadora da Liu Company. Ela vai explicar um pouquinho mais agora pra gente o que é a Liu Company, né? Um pouquinho do trabalho dela. Mas antes, se vocês gostam desse podcast, se você gosta desse assunto, se vocês me seguem, por favor, não esquecem de se inscrever aqui no nosso canal. Toca no sininho, clica ali, aciona o sininho, coloca se inscrever. É muito importante pra gente continuar distribuindo, continuar fazendo isso aqui pra vocês, tá bom? Então, bora lá pro nosso papo. Olá, Camila! Olá, você que está aí nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui nesse bate-papo com essa pessoa também muito especial. Olha a rasgação de seda aqui! O meu trabalho na Liu Company é o de levar a diversidade e a inclusão para dentro das organizações. Então, nós somos uma consultoria que, além de trabalhar o desenvolvimento dos profissionais e das lideranças para desenvolver uma cultura mais inclusiva, uma cultura mais humanizada para dentro das organizações, que a gente precisa muito disso. Nós levamos também os projetos de implementação da diversidade e inclusão para dentro das empresas. Então, desde a parte da conscientização, o que é a diversidade e inclusão, né? O que é trazer o diverso, o que é incluir as pessoas, o que são os nossos vieses inconscientes. Vocês já ouviram falar nisso? O que é esse tal de viés inconsciente? Então, hoje aqui nós vamos falar muito a respeito de como a nossa mente funciona, né? Já que o assunto é comportamental e organização tem tudo a ver com comportamento, então dentro dessa pegada comportamental é legal entender que a nossa mente às vezes nos prega peças. Só que ela nos prega peças de uma maneira muito bem intencionada, né? Ela quer facilitar o nosso trabalho, então ela faz uns shortcuts, ela faz uns atalhos, assim, mandando informações que estão no nosso inconsciente, rapidinho para o nosso consciente, para que a gente não gaste muita energia tendo que pensar a respeito daquilo. Só que o que vem nesses atalhos e nesses shortcuts? Aquilo que está armazenado lá no nosso inconsciente. E que às vezes são ideias que não funcionam mais para hoje em dia. E a gente, se não desligar o piloto automático, a gente segue usando isso como se fosse uma verdade. E muitas dessas nossas verdades, elas são conceitos que nos foram passados por nossos pais, pela sociedade onde a gente se criou, e que às vezes é preconceituoso. Sim. E a gente não tem nem ideia disso. Porque quando a gente fala assim, é um preconceito estrutural. Preconceito, né? Preconceito já fala, é uma coisa pré-concebida. E estrutural significa que está tão lá na nossa entranha cultural que a gente solta sem perceber, de forma inconsciente. Por isso que chama vieses inconscientes. Então são preconceitos, né? Ideias pré-concebidas que surgem inconscientemente e que atrapalham muito, tanto nas nossas relações do dia a dia e principalmente dentro das organizações. Sim. Quando nós julgamos o nosso colega, quando nós julgamos o nosso chefe, quando o líder vai fazer uma avaliação dos seus colaboradores, quando ele vai fazer uma contratação, ou o RH quando vai fazer uma seleção de currículos para contratação. Verdade. Então os vieses inconscientes, eles atuam em todos esses momentos. Então o nosso papel é levar para dentro das organizações primeiro essa consciência, essa tomada de consciência, e a partir daí quais são as ações necessárias e os projetos a implementar para que se leve uma maior conscientização
e não tem como eliminar os vieses inconscientes da nossa mente. Ela é parte da nossa estrutura. A gente domina? A gente domina, a gente passa a tomar consciência, a ter consciência. Opa, será que isso que me veio aqui realmente é válido com relação a essa questão? Ou será que eu estou sendo preconceituosa? Nossa, é muito engraçado que a gente tem conversado aqui no escritório sobre essa questão da gente estar sempre no automático, nós que buscamos o autoconhecimento e a gente corre atrás, a gente vê que tanta coisa a gente ainda faz no automático. Sim. Enfim, machismo estruturado. Machismo estruturado. A gente fala muito, a gente tá passando uma situação aqui, tem uma amiga minha que ela tem bastante disso, no sentido assim, de sofrer essas influências, e ela não sabe, né? Ela, nossa, é verdade, nada a ver. Eu falei, e a gente fala muito sobre isso. E, nossa, que legal. Eu vou pegar um gancho já nisso que você está falando, porque hoje a nossa conversa aqui, para você que está assistindo, saiba que é tudo de improviso. Sim, é um bate-papo. É um bate-papo comportamental aliado à organização. A gente não planejou o tópico, então vocês vão ver que nós vamos pegando gancho aqui. E a gente porque fala, isso é que é bom, isso é que é bom. Então, você falou essa questão da mulher num machismo estrutural. E essa é uma das grandes questões que nós levamos no desenvolvimento das mulheres dentro das organizações, porque o que a gente fala, né? Hoje, as mulheres, elas já são acima da metade da população. E no ambiente organizacional, a mulher também é uma população considerada grande, né, que faz toda a diferença. Só que quando a gente vai para os cargos de alta liderança, quando a gente vai para a pontinha da pirâmide, esse percentual de mulheres dentro das organizações vai ficando pequenininho, às vezes 2%, 5%, 3%. Quando é muito bom é 12%. Muitas vezes o próprio preconceito, a própria limitação está dentro da mulher. Então, muitas vezes, não é só o homem que tem que ser trabalhado em termos de atualizar o software, como eu costumo dizer, esse é um termo, marca registrada da Luceli. Vamos atualizar o software nosso, interno, nosso software, a nossa mente. Então, muitas vezes, não é só do homem que tem que ser atualizado, o da própria mulher. Porque, às vezes, ela mesma se impõe certos limites de coisas que já ficaram no passado. Por exemplo, eu não tenho nenhuma pretensão de chegar a um cargo de diretoria ou presidência de uma determinada organização, embora eu sinta que eu tenho aptidão para isso, que eu gostaria, mas eu quero ser mãe. Isso, eu quero ter uma família. Eu ouço muito isso. Ou alguém pergunta, quando tem alguém que tá falando, eu quero chegar lá, eu quero conseguir esse cargo, aí vem outra mulher e fala, mas você não vai querer ter filho? Isso. Na hora eu falo, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Exatamente. Então a minha sócia dá muito esse exemplo, porque ela é uma engenheira civil que começou como engenheira de vendas em automotiva, que é extremamente masculina, e ela terminou a carreira dela como diretora corporativa na Valeo. A única mulher que percorreu esse caminho dentro daquela automotiva, dentro dessa empresa. E ela conta que as duas principais promoções que ela teve foi quando ela voltou da licença maternidade. Mas vieram bater na porta dela, ela teve que galgar o caminho. Ela teve que ir abrindo esse caminho e falando assim, opa, eu tenho interesse, eu quero. Sim. Por que eu não fui convidada? Por que não me consideraram? Porque você acabou de chegar de licença maternidade. E daí eu tô super bem estruturada na minha casa para eu seguir com a minha carreira. É tão importante quanto a minha vida pessoal. Eu quero, eu posso. Então ela bateu na porta. Se a mulher fica naquela postura de que eu tenho que esperar que me reconheçam, eu tenho que esperar que venham bater a minha porta. Que a sociedade inteira mude, né? Isso. A forma de pensar. Frase que eu falo muito, assim, infelizmente, é que eu falo que as pessoas mais machistas que eu conheço, infelizmente, são mulheres. Isso muitas é muito vezes, triste. Sim. E no fato da questão estrutural, não, assim, você percebe que é
ignorância mesmo, no sentido assim de não procurar, só repetir padrão, não questionar, eu não sei, é uma coisa meio que... Tem uma questão, Camila, nisso que você falou, que é importante a gente dizer aqui, é que é assim, como é uma questão, como a gente falou, estrutural, é uma questão de uma cultura que a gente lá atrás era totalmente machista, né? A mulher está no mercado de trabalho há... Gente, nada. 30, 40, 50 anos eram uma aqui, uma ali, e assim, se fossem posições de cuidar, né? Sim. Professora, enfermeira, né? Alguma posição de cuidado, secretária, né? Uma que fosse cuidando de alguém. Então, as mulheres médicas, mulheres engenheiras, mulheres, isso é muito recente. Então, todo esse processo, toda essa fala, toda essa questão existe porque isso é um processo. Então, nós estamos vivenciando esse processo. Aí muita gente fala, você vê, a gente caiu nesse assunto aqui. As pessoas falam, mas está muito chato esse negócio. Tudo fica o politicamente correto, tudo que a gente fala já não é para falar mais. Tudo é um processo. Para que haja uma evolução, tem que haver um processo. E quando você solta, sabe aqueles pêndulos? Quando você joga um pêndulo, não tem como você jogar o pêndulo e ele já ficar na posição de equilíbrio. Você soltou o pêndulo e ele já fica ali bonitinho na posição de equilíbrio. Não, ele vai para outra extremidade, ele volta para essa extremidade de novo, ele vai para outra e ele devagar vai achando o ponto de equilíbrio dele. Assim é qualquer processo de mudança, seja um processo de mudança estrutural, seja um processo como já aconteceu há algum tempo atrás, que era o ecológico. Então, quando a gente falava da questão da ecologia, também ficaram os ecochatos, porque tudo era ecologia. Hoje está nessa questão com as questões raciais, as questões de gênero. Mas como que nós vamos conseguir que o pêndulo dessa conversa ele chegue no ponto de equilíbrio se nós não vivenciarmos os extremos? Houve um extremo aqui do machismo, do racismo, de toda essa questão. Nós vamos lá pros chatos, na outra extremidade, para que depois a gente vá chegando no nosso ponto de equilíbrio. E um dia a gente chega lá. E aí esse processo vale para tudo. Eu tô pensando, você tá falando aqui, eu tô pensando. Inclusive para as nossas organizações. Porque o papo de hoje da pauta era falar sobre organização, né? Isso! E nós estamos falando de organização. Gente! Organizando o pêndulo. O pêndulo. Mas é engraçado, você sabe que eu falo assim para as minhas clientes, né? Olha, faz quanto tempo que você é bagunçada? Tem a desordem. Quanto tempo você demorou para criar essa desordem? Foi a vida inteira. Então não espere que de um dia ao outro você vai se tornar a pessoa mais organizada do mundo, porque a organização ela é um hábito, como qualquer outra coisa na nossa vida. E entender o porquê também a gente tem certos hábitos faz parte da estratégia de organização. São esses atalhos. São os atalhos. Então, por exemplo, quando a gente fala, organizer, né? Personal organizer vai lá dobrar roupa. É a coisa mais assim, imagina, não tem nada. As pessoas normalmente que estão com problema, elas não sabem o porquê elas estão com problema. Por isso que eu falo, sempre é importante a gente ir lá, fazer uma visita, conversar com a pessoa, porque a pessoa fala, meu marido é muito bagunçado, ou meu filho. A questão não é essa. A gente precisa entender a rotina da família, o sistema da família, entender aonde está em desarmonia ali. A dinâmica daquela família. A dinâmica, exatamente. Então, olha, acorda que horas, ele gosta do quê, quais são os hábitos, os hobbies, né? A casa diz muito. Às vezes eu tô conversando com a cliente, tô observando passar a criança, ou eu tô vendo que, olha, tem um acúmulo de papel ali, porque ela entra, passa ali, eles não usam essa porta, eles usam a outra, circulação. Vai entendendo como que funciona, como que nós adaptamos esses hábitos de uma forma boa e prática e organizada. Alguns hábitos a gente não muda, é da pessoa. Então a gente tenta adaptar aquele hábito da pessoa com o hábito da outra pessoa, da forma com que elas se conversem melhor. Então, por exemplo, 2 filhos, um menino e uma menina. O menino, fica jogando videogame, é aquele menino mais quietinho. A menina é aquela que chama as amigas, faz esporte, que faz... Então, assim, tudo muda.
tudo muda no hábito e os dois precisam se conversar. No mesmo quarto, por exemplo. Ele não vai deixar de gostar daqueles hobbies, de ter aqueles hábitos, e ela também não. Então a gente precisa criar soluções que cada um entenda o limite do outro. Isso é organização. Pode parecer loucura. Quando você vai lá em casa, já quer. A gente tem que achar um meio termo. Vou dar um exemplo de uma amiga minha que eu falo, todo mundo ri. Ela me ligou desesperada assim, eu não aguento mais. Meu marido, gente, ele não tem a capacidade de levantar o cesto de a tampa do cesto de roupa suja e colocar a roupa lá dentro. Ele fica arremessando no chão. Aí eu falei assim pra ela, mas ele arremessa no chão aonde? Ao lado do cesto? Ela, você acredita? Porque ele não estica nem a mão, ele tem a mão de Horácio, né, brincando. Que ele não estica a mão, nem pra guardar no cesto. Eu falei, tira a tampa. Aí ela, como assim? Eu, tira a tampa. Porque ele tem o hábito de arremessar. Ele vai acertar. Ele vai acertar. Ai, mas meu cesto vai ficar sem tampa? Eu falei, olha, eu não sei você. Eu prefiro a roupa no cesto do que o cesto sem tampa, do que o teu cesto com tampa. Exato. E a roupa no chão do lado. E a roupa do chão ali. Vamos equilibrar? Aí eu falei, faz o teste. Ela, não é possível. Eu falei, faz o teste. E não fala nada. Tira só a tampa do cesto. Ela me ligou no outro dia. Camila, eu falei, viu? Situação resolvida. Resolvida. Parou de brigar. Criança, alguma coisa, sempre vai lá e joga coisas ali, naquele canto, eu crio uma situação que impeça ela de jogar. Eu mudo o layout, eu ponho alguma coisa que impeça. E nem aviso. Porque daí ela vai, ela não vai conseguir, e aí eu vou guiando ela. Aqui você consegue, então ela vai e põe. Como ela é especialista em comportamento e neurociência, eu queria que ela explicasse com fundamento o que é isso que eu tô passando pra vocês. Isso, então, isso que ela está explicando é porque a nossa mente, ela sempre busca isentar-se do sofrimento e buscar o prazer. Em todas as circunstâncias é assim que a nossa mente funciona. Porque por mais jovem que seja a pessoa que está aqui hoje nos assistindo, ela tem uma mente ancestral. Então, a nossa mente, esse nosso hardware, o software, eu falei que vai atualizando e tem que atualizar. Quem não atualiza fica lá na época das cavernas. O hardware, ele é aquele mesmo do nosso ancestral. Como que a nossa mente fez para que nós estivéssemos vivos por milhões de anos? Ela fez com que a gente procurasse estar sempre nos caminhos conhecidos, por isso o hábito, por isso o vício. A nossa mente, ela quer que a gente evite os riscos ficando naquilo que é conhecido. Eu já conheço, aqui eu já sei como é que é ruim, mas eu já sei como é que é. E se lá fora for pior? Quem é que está fazendo isso? É a nossa mente ancestral que está, a vozinha do macaco, a gente fala, que está ali falando assim, fica aí mesmo, aí é conhecido. Com isso aí você sabe como lidar. Por pior que seja, você sabe como lidar. E se lá fora for pior? Então, na época das cavernas, tinha que ser assim, para que o homem não virasse presa. Autopreservação mesmo, Autopreservação. Né? Só que hoje em dia não precisa ser mais assim. Então nós temos que ter essa consciência de como a nossa mente funciona. São dois pontos. Eu falei de um, que é se manter no caminho conhecido para evitar o risco e para poupar energia. O nosso cérebro continua querendo que a gente preserve a nossa energia. A nossa mente, ela só tem vontade do que é o nosso base essencial para a nossa subsistência. É dormir, comer e fazer sexo. É o que é essencial para a nossa subsistência. Então você come, ou seja, você se alimenta, você põe as coisas pela boca, você dorme, você descansa o seu corpo e você reproduz. Prazeroso, e isso é necessário para a subsistência. Então, para isso a nossa mente tem vontade. Tanto que quando você abre a geladeira procurando alguma coisa para comer e você não está nem com fome, você fala assim, eu nem sei o que eu quero. Eu também não. Eu nem sei o que eu quero, porque eu não estou com fome, eu estou com vontade de comer alguma coisa. Sabe o que isso significa? Sua mente buscando prazer imediato. E o prazer imediato é pela boca. O prazer mais rápido é pela boca. Por que você acha que a criança tem a fase oral? Que a primeira coisa que ela faz é pôr tudo na boca. E quando nós somos adultos, nós continuamos. A forma mais rápida de busca de prazer é através da boca. Quem quer ter esse tipo de controle, quer desligar o piloto automático, porque você disse assim, tem hábitos que a gente não muda. A gente só não muda os hábitos que a gente não quer mudar. Por que a gente não quer mudar? Porque nós não encontramos uma razão
forte para fazer com que eu queira mudar. E que muita gente, depois que vive uma situação de uma doença muito grave, passa por um câncer, passa por uma situação que a pessoa quase morre e ela consegue continuar vivendo, ela muda certos padrões na vida dela. E ela fala assim, e se eu não tiver mais muito tempo de vida? Aí aquilo que já vinha alguém falando para ela, ou ela mesma dizendo para ela há 10 anos, você precisa, para de fazer isso estraga a tua vida, você está perdendo tempo, E ela não conseguia, ó a palavra, ela não conseguia uma razão forte, a gente chama isso de objetivo emocional. Ela não tinha um objetivo emocional forte, objetivo racional. Preciso fazer academia porque é bom para minha saúde. Então, segunda-feira eu vou me matricular e vou fazer 3 dias de academia. Objetivo emocional é você colocar no papel quais os ganhos que eu vou ter fazendo academia 3 vezes por semana. A pessoa vai lá ver quais são os motivos dela. Aquele que quer emagrecer. Eu vou emagrecer, eu vou conseguir voltar a usar aquela roupa, ou ter aquele corpo que eu quero ter, ou me achar bonito a hora que eu olho no espelho. Esse objetivo emocional, ele tem que estar escrito e pregado na nossa cara, porque durante uma certa quantidade de tempo, e havia um tempo atrás que as pessoas diziam assim, são 21 dias para mudar um hábito. Isso não existe. Cada ser humano é único. Sim. Então, cada um vai ter a sua quantidade de tempo de acordo com o hábito. Exato. E quão forte é o objetivo emocional para que ele queira mudar isso. Todos os dias, na hora que ela vai fazer aquilo, a mente dela vai tentar persuadi-la. Porque o que a mente quer? Que ela fique no caminho conhecido e poupe energia. Então, a mente dela, a vozinha do macaco, vai falar assim, você trabalhou o dia inteiro, feito um camelo, você vai para academia, deita aí no sofá, relaxa, descansa, amanhã você vai. Amanhã você vai. A melhor forma da nossa mente nos enganar é quando ela fala assim, amanhã você faz. A maior mentira, amanhã né? Você conta pra si mesmo. Começa amanhã, hoje não vai, mas amanhã você vai. É mentira, amanhã ela vai fazer a mesma coisa com vocês. O ser humano, a mente, essa nossa mente ancestral, ela é imediatista. Sim. Eu tenho que me preservar agora, eu tenho que comer agora, eu tenho que descansar agora. Para pensar a longo prazo, no resultado a longo prazo, a gente tem que desligar o piloto automático. Por exemplo, no meu caso, quando eu vou nas famílias, nas casas, né? Porque a mãe entrou em contato comigo, né? A responsável da casa entrou em contato comigo porque ela quer deixar a casa organizada. O grande erro da organização é a gente organizar pra gente mesmo, porque a gente carrega o peso nas costas daquela organização. E a gente tem que entender que cada pessoa é de um jeito. Na questão do hábito, então acho que tá mais pra um assim, eu não posso mudar o outro. Isso. O outro só vai mudar se ele quiser e tiver um motivo forte para isso. A questão é, vamos deixar prático, criar alternativas e soluções para que a pessoa faça aquele hábito dela de uma outra forma, sem ela perceber. Sabe aquela coisa assim, olha, você está acostumada a guardar sempre naquela gaveta. Aí de repente você muda. Se você não vê sentido em mudar, a pessoa vai te xingar toda vez que abrir a gaveta errada. Eu costumo dizer assim, o ideal de uma organização eu falo que é uma pós-mudança. Se você está fazendo uma mudança residencial agora, contrate um personal organizer. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Você está indo para um ambiente novo, casa nova. O que significa? Você está assim, livre em branco, prontinho para criar novos hábitos. Que delícia! E sem ninguém sofrer, entendeu? Então, por exemplo, a gaveta que eu colocar o talher hoje vai ser para sempre. E ninguém vai achar ruim. Tudo novo. Então, se você já organiza ali, a chance de sucesso é 99,9% de você ter tranquilidade pro resto da sua vida. É verdade. Com relação à organização. E com todos da casa, sem ninguém reclamar. Qualquer mudança, ela gera um desconforto no ser humano. Isso, porque tá saindo da zona de conforto. Da zona de conforto. Da zona conhecida, aquilo que a gente explicou da mente, né? Tá saindo daquele caminho conhecido. É um outro lugar, por melhor que seja. E aí, normalmente, mudança, no caso mudança residencial, é assim, é desconforto, porque endereço novo, tem que mudar todas as contas, colocar tudo em ordem. É sinônimo de 1 ano com caixas dentro de casa. O que aquilo traz pra gente? A desordem, a sensação que a gente nem sabe no subconsciente que traz pra gente. Você consegue deixar o seu novo lar bonitinho, lindo, aquilo te traz uma felicidade assim, plena.
está na casa nova, com tudo em ordem. Uma sensação de paz, né, Camila? Paz, conforto, aconchego. Então, no meio do caos, porque é uma mudança na sua cabeça, é um caos, não necessariamente ela já reage como se fosse um caos. Porque é uma expansão da zona de conforto. Isso. Né? Saiu da zona, expandiu. Então, tem esse desconforto. Esse desconforto. Ninguém chega, mudança, vem aqui. Ai, delícia. Né? Então, assim, é do ser humano. É engraçado, as clientes abraçam, choram. Eu convivi 3 dias com elas. Linda. Você salvou minha vida. Olha é muito só. bacana, é muito assim, gratificante pra Lógico. gente também. Então, essa questão do hábito eu acho essencial. Quando eu falo, gente, você tá mudando, aproveita. Agora, se você mora naquela casa há 25 anos, Sim. como que você coloca um processo de organização ali dentro? Muda tudo. Então eu falo até para as meninas que eu dou curso. Gente, tenta mudar o mínimo. Existe uma organização para uma casa nova e existe uma organização para uma casa que o pessoal tá muito tempo ali. E a gente tem que levar isso em consideração. E o quanto as pessoas estão abertas para receber isso. Porque às vezes é um membro da família que quer fazer essa organização. Exatamente. E os outros que estão contra, porque não querem que mexa na bagunça deles. Quando isso acontece, que a pessoa toma uma decisão, fala, eu quero que organize, e se sou eu contra 3, quem está fazendo vai ter que ter muita essa habilidade para falar como que eu vou lidar com esses 3 que estão fechados para isso, para que eles acabem percebendo que isso vai ser melhor para eles também, que eles também vão se sentir melhor com relação a isso. Tem que ter muito tato. A pessoa que faz esse tipo de trabalho tem que entender de ser humano. Exatamente. Tem que entender de comportamento. Você tem que sentir. Então você tá ali, você tá percebendo que tal pessoa tá incomodada. As pessoas mostram isso. Elas começam a ficar inquietas, olha, pergunta. E aí a questão é, traz, explica, pergunta, como você gosta, como você está acostumado. E não muda isso. Acha uma forma de adequar, que nem dobra. Todo mundo acha que a organização é dobra. É dobra, mas se a pessoa quiser, porque tem situação que a pessoa fala, eu não quero disso, vai me dar muito trabalho. Mas tem gente que já está tão bloqueada que não adianta você forçar. Então você chama a pessoa e fala, o que você acha disso? Você gosta de dobrar como? Como você faz? Como que você coloca? Olha, vou fazer um jeito, você vê se você gosta, você se adapta, senão eu mudo desse jeito, tá bom? Não ficou mais fácil? Nossa, ficou muito mais fácil. E não tem nada a ver com as técnicas, sabe, que a gente aprende. A gente sabe que o ideal existe, mas existe o que é aplicável e o que vai trazer conforto para aquela pessoa. Lembra que eu falei que a mente, ela busca pelo prazer e o não sofrimento. Então, quando a pessoa, ela deixa a coisa bagunçada, deixa a coisa fora do lugar, ela joga ao invés de tirar a tampa, é porque ela está buscando o mais fácil. Esse movimento que você falou, de conduzir a pessoa. E uma coisa é fato. Todo mundo, até o mais bagunceiro, adora uma casa organizada, um local organizado. É verdade. Todo mundo. E sabe por quê? Aí a gente já entra nessa parte que a neurociência nos explica. Porque é quando você está num ambiente limpo e organizado, dentro de você também tem automaticamente ou pelo menos um convite a uma reorganização interna. E por que eu digo convite? Porque às vezes a pessoa que faz o caos na casa delas e vem alguém da casa que não é ela, não é o desejo dela, mas é alguém da casa que vem e fala, agora eu vou organizar isso aqui tudo, eu vou limpar isso daqui tudo, ou chama alguém para fazer isso por ela, para poder ajudá-la, para criar metodologia, e faz e organiza aquilo. Não foi uma tomada de iniciativa de dentro para fora daquela pessoa que bagunça. Só que no momento que ela começa a conviver com aquela organização, com aquela limpeza, nessa dinâmica que a Camila mencionou, que ela acaba sendo conduzida naturalmente pelo fluxo, a fazer a coisa de uma maneira que se mantenha aquela organização, automaticamente ele começa a ser influenciado a trabalhar as questões internas que o levavam a viver naquela bagunça e querer continuar vivendo naquela bagunça. Eu já fiz atendimento, a mãe me contratou por conta da filha que estava passando por um processo depressivo e ela queria de alguma forma auxiliar.
E a filha é muito vaidosa, sempre foi muito vaidosa. E por estar nesse processo depressivo, não tava mais. Foi um pós-mudança também. Ela falou assim, vamos começar no quartinho dela? E aí a gente colocou ela dentro da organização. Olha que linda a sua peça de roupa, olha isso. Daí ela parava. Posso organizar meus acessórios? Eu, claro. Ela, como que você faz? Ai, que lindo, ficou lindo meus relógios. Ela começou a entrar no processo e o semblante dela foi mudando. É lindo de ver, assim. Sem dúvida. Assim, vem participar. É um processo terapêutico. É. Fazer a organização, você como profissional da organização, você estar numa casa, num ambiente para fazer esse trabalho é um processo terapêutico. É muito bacana e eu acho que é por isso até que eu me apaixonei nessa profissão. Que é uma forma que você realmente ajuda. Sim, sem sombra de dúvida. Outro dia eu tava assistindo um vídeo e falando do vídeo que ele terminou a carreira dele como atleta e tudo mais. E aí as pessoas falam assim, propósito, então eu vou atrás do meu propósito. Quando eu conheci a Luceli, eu tava nessa fase. E aí a única coisa que eu sabia é o que eu não queria. Só que aí você fala, e agora? O que eu quero? É muito difícil essa pergunta, né? Nossa senhora. Isso depende de autoconhecimento, né? A pessoa tem que se conhecer para ela poder entender qual é a direção que eu quero tomar, né? Onde eu quero chegar. Não, e tem muita possibilidade. Nossa! E aí você se vê com uma certa idade falando, poxa, e aí, né? O que eu quero? Não, eu não sei te falar o que eu quero. Voltando, né, pra essa pessoa que eu vi um vídeo dele falando. Meu propósito vai ser isso. Aí ele falou assim, sabe o que é engraçado? Eu perguntava pra todo mundo respondia assim, eu ajudo pessoas. E aí ele falou, então tá, então meu propósito é ajudar pessoas. Então eu ajudo pessoas. Ele falou, mas não era. Que não era eu. E aí ele foi, ele falou assim, até que eu entendi que fazendo o que eu amo, que é X, ele é um atleta, tá? Porque eu acredito nisso, isso mudou minha vida. E fazendo isso, eu não sei como eu tô ajudando as pessoas. Isso, né? É muito engraçado. Existe uma pesquisa que foi feita por um profissional da Universidade Yale, dos Estados Unidos, que ele conta que teve um encontro, depois de 20 anos que eles haviam se formado, eles fizeram um encontro no campus. E ele, como uma pessoa da área de comportamento, ele se interessava em ver como as pessoas estavam depois desse tempo. E aí ele percebeu que só uma parte pequena daquelas pessoas que se formaram com as melhores notas, era um grupo muito bem formado, de pessoas que realmente estudavam, se dedicavam, tinha boas notas e tal, mas só um percentual pequeno se considerava feliz. Todos tinham sido bem-sucedidos financeiramente. Ele falou, alguns já estavam até no segundo, terceiro casamento, com 2 ou 3 casas, entendeu? Então, assim, financeiramente, eles estavam todos bem-sucedidos, mas só um percentual se dizia realizado, se dizia feliz. E a questão não era financeira, a questão não era de realização profissional, era como ser humano. E aí, na pesquisa que ele fez, ele percebeu que as pessoas que se diziam felizes, elas eram pessoas que descobriram o seu propósito e que dentro do seu propósito estava o ajudar pessoas. Quando aquilo que você faz, seja lá o que for, pode ser cozinhar, pode ser construir casa, pode ser médico, advogado, pode ser o que for. Aquilo que a pessoa faz, que ela faz com tanto amor, que ela é tão boa naquilo, que ela gosta tanto de fazer, que aquilo impacta a vida de outro ser humano. E ela tem essa consciência que fazendo aquilo ela está impactando positivamente a vida do outro. Então essas pessoas que tinham essa consciência, o que é que elas estavam criando de impacto positivo no mundo, se sentiam felizes e realizadas. Autoconhecimento. Autoconhecimento. E, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui. Porque isso é o quê? É de alguma forma a gente está se ajudando, porque a gente está trocando conhecimento. Sim. A gente está compartilhando isso. Não sei o que dá. Espero que alguém... Hoje eu busco isso.
não sei se é uma forma egoísta ou a gente busca prazer, né? Não, isso faz parte da sua mente. Eu me encontro, é bom pra mim, alimenta a minha alma. Então, né? Você falou da mudança de carreira. Fica até o final que ela vai contar porque que eu sou especial pra ela, hein? Você falou da mudança da fase que você me conheceu, que foi essa fase que você estava buscando. Eu também passei por uma transição de carreira. Eu trabalhei por mais de 25 anos em empresa. Comecei com 18 anos, por 25 anos eu construí uma carreira dentro de empresas grandes, multinacionais, e o meu coração me pedia para eu mudar o rumo. Só que era assim, era nadar contra a maré. Enquanto todo mundo queria aquele movimento, né, que eu estava querendo mudar o rumo do negócio. Eu fiz isso também sem saber o que eu queria. Então eu falei assim, tá bom, então primeiro passo, eu já sei que eu não quero mais estar aqui. Mas o que eu vou fazer? Porque não é só mudar de empresa. Eu falei, se eu ficar mudando de empresa é igual mudar de namorado, mas daqui a pouco eu já não quero mais. Então, eu preciso fazer uma transição de carreira, eu preciso mudar de carreira. O que eu vou fazer? Aí eu me fiz uma pergunta. O que é que você poderia fazer até morrer sem se cansar? E aí eu olhando para trás nessa carreira de 25 anos e lembrando dos lugares que eu passei, os trabalhos que eu tinha executado, as pessoas com quem eu tinha me relacionado, eu percebi que só vinha na minha cabeça o que eu tinha causado de impacto positivo nas pessoas e as pessoas em mim. Eu não lembrava do trabalho que eu tinha realizado. No meu primeiro emprego eu fazia tal trabalho. Não, no meu primeiro emprego eu tinha uma relação super boa com tal pessoa. Ele me ensinou muito, eu ensinei muito para ele. E no segundo emprego? No segundo emprego, nossa, existia uma relação muito boa, agora era só a relação. Não tinha o trabalho técnico, eu nem me lembrava qual era o trabalho técnico que eu fazia. Aí eu pensei comigo, bom, se tem uma coisa que eu posso fazer o dia inteiro que não me cansa é conversar com as pessoas e estudar os assuntos referentes às pessoas. Isso também não me cansava. Eu falei, então pronto, é por aí. Eu quero trabalhar com desenvolvimento humano, eu vou estudar o ser humano e eu quero trabalhar com desenvolvimento humano. E tudo isso eu fiz trabalhando e tendo filho, criando filho e tendo a responsabilidade na casa junto com o meu marido. Eu passei por esse processo também, porque o meu coração disse que eu tinha que buscar algo mais, algo que fosse mais significativo para mim do que trabalhar para fazer o salário, pagar a conta e esperar o final de semana chegar. Bom, agora eu vou contar para vocês por que ela é tão importante na minha vida. Eu também quero saber, eu também tô curiosa. Porque ela não sabe. É engraçado. Existiu essa fase que eu falo assim, gente, tem uma fase que foi muito ruim na minha vida, porém foi boa. Porque me trouxe até aqui. E tudo é assim na vida. Eu não vejo como ruim, eu vejo como uma fase boa, apesar de tudo. São as fases desafiadoras, mas que a hora que a gente vence o desafio, a gente subiu um degrau. E aí vai você pra tá lá em próximo, cima, você olha e se agradece. É uma coisa assim, né? Ufa, doeu, mas foi bom. Eu tava num momento de transição de carreira. Um bom emprego, você tá ganhando bem, você tá casada, você tem tudo. Só que você não tá bem. Eu tava doente constantemente. Doente, assim, semana sim, semana não, gripada. Infecção urinária permanente, 1 ano e meio com infecção. 1 ano e meio tomando antibiótico, /3 meses tomando antibiótico. Estresse altíssimo. Eu tava 10 quilos mais gorda. Olha só. Eu tava assim, perdendo o cabelo. Eu lembro assim de várias coisas. Eu lembro que eu ficava muito doente. Irritada. Ninguém aguenta. Só que assim, a minha irritação eu externava ao mundo, mas era comigo. Tá, mas e aí, o que você tá fazendo pra mudar? Nada. E aí começa a entrar todos aqueles questionamentos que, nossa, mas eu tenho tal idade, eu estudei tanto pra isso. Não é que eu não goste disso, mas eu não quero mais isso. E você começa a ter pra que eu tô aqui? Por que eu tô fazendo isso? Né? Aquela insatisfação. E várias coisas aconteceram naquela época, assim. E o engraçado foi como eu cheguei até ela. Porque quando você quer, o mundo traz. Eu falei, eu vou mudar, eu quero sair dessa. Eu falo que o universo conspira a nosso favor, só que a gente precisa dar o primeiro passo. O que você fala, mas o que você mostra pro universo. Isso. Universo, eu quero tanto ser mais ativa. E a pessoa tá assim, né? Como assim, né? Então o universo fala, você tá falando, mas ele olha pra você e fala, ué, mas você tá deitada? Cadê a congruência? Né?
E aí eu lembro, falei, não, eu vou. Aí lá no CEVAC, eu encontrei uma palestrante que eu gostava muito de ouvir. Adorava as palestras dela. Pula, vou fazer o quê? Vou buscar uma alternativa. Uma amiga, olha, eu fui num médico muito bom, vai lá, conversa com ele. Vamos lá, tô aqui, tô fazendo nada. Médico homeopata. Recebi uma terapia e no final dela, ele vira pra mim e fala, eu vou te indicar uma pessoa que eu acho que você tá precisando conversar com ela. Falei, ok, vamos lá. Passa o contato dela. Detalhe, gente, não marca o nome de ninguém, não presta isso. Nossa, eu sou terrível pra isso. Ela, nas palestras, ela falava o nome dela, mas imagina, eu não guardo nada. Eu sou aquela pessoa, eu sou geminiana, eu só pego o contexto de tudo, entendeu? Eu lembro que eu procurei no Facebook e eu te achei, eu falei, ela, não acredito! Isso ai, assim, são lindo. margens de 3 meses, tá? Uma coisa aconteceu um mês, tal. E o que demais! Aí, ok, conversamos. E eu tava passando por um processo meio, também assim, tava meio triste e tal. E ela conversando, eu lembro que foi num posto conversar, eu nunca esqueço, você falou pra mim assim, eu acho que você tem que procurar tal coisa, que era a Casa de Jesus, lembra? E aí eu falei, ok, mas como a gente é resistente, eu absorvi aquilo, mas não absorvi, se não tivesse absorvido, né? Passou um tempo, gente, tanta coisa aconteceu, tal, e eu fui descobrir que eu tinha que estar lá. Então, assim, ela foi uma pessoa muito importante, porque na hora que apareceu essa outra informação, apareceu aqui, tipo, ela uniu tudo isso. Ela fez parte desse, ela foi um dos pilares, sabe? Que coisa assim, boa. E aí eu passei por um processo lá que me As sabe, pecinhas assim, foram se encaixando. Olha que coisa bonita. é muito, assim, e o trabalho que ela fez comigo me fez aceitar quem eu sou. No sentido assim, você é assim e tudo bem. Fico muito feliz com essa revelação que eu tive aqui hoje. Foram os porque, pilares da minha vida. São essas questões que acontecem na nossa vida que mostram que a gente está no caminho certo. Então, é um depoimento até, exato, né? exato. Então isso mostra que eu estou no caminho certo. Bom que o universo, né, me trouxe essa percepção de que isso era algo que eu podia fazer para o resto da minha vida. Até porque quanto mais velho você fica, se você vai atualizando o seu software, você vai se tornando mais sábio. Exatamente. Porque a vida vai ensinando. Então é como ela falou, certos obstáculos, certos não, todos os nossos obstáculos da vida, eles servem para nos ensinar. Depende de como nós encaramos isso. Nós encaramos como uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento e de aprendizado, ou nós colocamos como lixo emocional embaixo do tapete? Depende de como a gente age. Eu procuro agir na minha vida que todas as dificuldades elas querem me ensinar alguma coisa. Então eu digo, o que é que eu tenho para aprender com isso daqui? Às vezes a gente demora para achar a resposta, mas a gente continua perguntando, porque o universo vai pondo as pecinhas para que a gente ache a resposta. Eu acho que cabe, a gente já está aqui na nossa reta final, porque eu disse que ela ia fazer a revelação e a gente ia encerrar. Então eu quero deixar aqui uma mensagem que eu acho, Camila, extremamente importante para esse momento que nós estamos vivendo e para todos os momentos da nossa vida. Por mais que você se canse na tentativa de transpor os obstáculos, não desista nunca. Principalmente da sua vida. Não desista nunca, porque você é uma peça extremamente importante para o mundo. Então, cansou? Para e descansa. Tá muito difícil? Quebra em pedacinhos e vai um pedacinho por vez. Pede ajuda. Sim. Mas jamais desista, porque tua vida é muito preciosa e você é um ser muito precioso. Então jamais desista. Faça como a Camila fez, vai buscar a resposta por mais que doa, faça como eu fiz, por mais que seja difícil, pesado, um monte de coisa para administrar. Então eu digo que nós somos seres em construção, nós não vamos estar prontos nunca. Nós temos que seguir aprendendo, nos desenvolvendo, e essa época que nós estamos vivendo de inteligência artificial, o que mais tem valor em nós é a nossa consciência. Então, jamais desista. Essa é a minha mensagem final para você. Ai, gente, não é tudo? É muito bom. Linda. Ah, eu tô muito feliz dela estar aqui, de ter dado certo, porque vocês não acreditam, não foi tão simples estar aqui, né?
Não porque a gente quis um lugar diferente, que a gente pudesse falar sem máscara, então tinha que ser ao ar livre, a gente tinha que estar numa distância uma da outra. Isso mudou todo o cenário dela. Mas a gente não desistiu, que era De mais jeito nenhum. fácil. E deu tudo certo, estamos aqui. Espero que de alguma forma esse nosso papo tenha alcançado você. Se você conhece alguém que você acha legal compartilhe, né? Comenta aqui o que vocês estão achando, o que vocês acharam. É isso. Muito obrigada e até o próximo. Eu sei que eu tô prometendo toda semana, mas tá difícil. Mas dentro do que a gente pode, a gente entrega. Um grande beijo e lembra, Beijo. seja lá o que for que você estiver vivendo, isso também vai passar. Vai passar. Um beijo, até a próxima.